Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Nos vídeos anteriores, nós comentamos rapidamente sobre a transformada Z, certo? Então nesse vídeo nós vamos tentar explicar o porquê nós não utilizamos transformada de Laplace em sistemas discretos, mas sim transformada Z. E também vamos introduzir então a transformada Z. Bom, se eu tentar aplicar a transformada de Laplace em cima de um sistema discreto, que é definido por uma equação a diferenças, então no meu exemplo, eu tenho aqui minha função discreta, que é igual a alfa de n u na k, mais alfa de n menos 1 vezes u na k menos 1, e assim sucessivamente, que é igual a beta m vezes e na k, que é a minha entrada, mais beta n menos 1 vezes e na k na menos 1, e assim sucessivamente. Se vocês devem lembrar da propriedade de Laplace, quando eu desloco um sinal no tempo, em Laplace é o mesmo que eu multiplicar esse sinal por e na st, onde t é o período do deslocamento. Então, se eu aplico minha transformada de Laplace no primeiro termo, eu vou ter que o meu primeiro termo é igual a u de s. O segundo termo, ele é o próprio u de s deslocado em ts. Então, meu próximo termo ele vai ser igual a u de s vezes e na sts. E assim sucessivamente. Então, cada termo da minha equação de diferença que está deslocado ts, ele vai ser multiplicado por uma exponencial. E essa é uma exponencial complexa. Ela é um e na sts. Isso acontece tanto para a minha entrada quanto para a minha saída. Então, quando eu tentar obter a função de transferência da minha função discreta, por isso nós estamos utilizando o asterisco u de s sobre e de s, nós vamos ter então uma função de transferência que vai ser o somatório de exponenciais complexas. E nós não temos ferramentas matemáticas para tratar exponenciais complexas. Tudo que vocês aprenderam até agora em controle, a nossa função de transferência era um polinômio em S, e não em E na S. Então, se eu aplicar transformada de Laplace, eu chego nessa função de transferência em E na S, que eu não consigo tratar matematicamente. Então, se eu aplicar agora a transformada de Laplace em cima do meu amostrador, do meu sinal que eu tenho na saída do meu amostrador, o resultado vai ser que essa função de Laplace discreta, ela vai ser um somatório que vai começar em f0 até meu f deslocado, ou seja, lembre que cada deslocamento equivale a eu multiplicar por s elevado a ts, na verdade elevado ao deslocamento. O primeiro elemento ele está deslocado em ts, então ele é f de ts vezes e na menos sts. O segundo elemento já está deslocado em 2ts, então ele é f de 2ts vezes e na menos 2ts. E esse somatório vai até infinito. Bom, como esse somatório vai até infinito, eu posso representar ele de uma forma mais compacta, certo? Utilizando a função somatório. Então eu tenho a minha função aqui, da minha função de Laplace, do meu sinal amostrado, vai ser igual a somatório de k igual a 0, variando até infinito, onde a minha função é f de kts, que multiplica e na menos ksts. Então, isso é um somatório infinito com elementos na e na ksts. Isso, novamente, a gente não consegue resolver, certo? Para tentar, então, resolver esse problema e eliminar essa exponencial complexa que nós não conseguimos tratar, nós vamos definir que e na sts, onde ts é o período de amostragem, é igual a uma variável que nós vamos chamar de z.
automaticamente S é igual a 1 sobre TS, logaritmo natural de Z. Mas então, se agora eu substituir o E na STS por Z, eu vou eliminar a exponencial complexa e vou obter agora um somatório em Z, e também a minha função de transferência, que era E na STS, eu também vou eliminar. Eu vou obter agora a minha função de transferência de um sistema discreto, vou obter agora um polinômio de Z. O somatório do slide anterior, quando eu substituo então E na STS por Z, eu vou obter agora que a minha função agora em Z, não mais em S, ela é igual ao somatório de K igual a 0 até infinito, variando de 0 a infinito, de F KTS vezes Z na menos K, certo? Ou seja, nós eliminamos a minha exponencial complexa. Este formato aí é o que nós definimos como transformada Z. Certo? Então, se eu quiser obter a transformada Z de qualquer sinal, eu tenho que aplicar essa definição. Mas, por curiosidade, essa definição da transformada Z, ela é bem parecida com a definição de transformada de Laplace. A diferença é que a transformada de Laplace é uma integral. Em sistemas discretos, nós não temos nem integral nem derivada. No local aí da integral, nós temos então o somatório. Mas a definição da função são bem parecidas, certo? Então, a definição de transformada Z é uma série infinita, certo? É um somatório aí infinito. Para nós obtermos aí uma forma fechada da transformada Z de um sinal, eu tenho que ter alguns passos adicionais aí que não são assim tão triviais no primeiro momento. A transformada Z, ela só é válida nos instantes da amostra, certo? Ela não é definida entre as amostras. Porém, a partir do momento então que eu eliminei o E na STS, eu eliminei a informação entre as amostras. Agora, aquele somatório em E na STS, ele ainda tem a informação entre as amostras. Essa informação vai ser nula, mas ela ainda é definida. Já a definição da transformada Z, a informação entre as amostras foi totalmente perdida. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que se eu fizer o meu TS tender para zero na minha função amostrada, ela não tende para a minha função contínua. Assim como se eu pegar a minha função de transferência em Z e fizer o TS tender para zero, essa função também não tende para a transformada de Laplace. Essa definição aí não é tão simples de demonstrar, certo? Nós não vamos entrar nesse mérito, mas vocês encontram essa definição aí nos livros. Bom, nós vamos aplicar então a definição formal de transformada Z em alguns sinais mais utilizados aí por nós em controle, e vamos ver se a gente consegue chegar então num formato fechado. Uma vez que esse formato de um somatório infinito é um pouco difícil de nós aplicarmos. Então vamos ver como que a gente chega numa forma fechada. Bom, então vamos aplicar aí a transformada Z em cima do impulso unitário na origem. Certo? Então, por definição, o impulso unitário na origem ele é 1 para K igual a 0 e ele é nulo para todo K diferente de 0. Então, eu vou na minha definição de transformada Z, que é somatório de K de 0 a infinito, de F KTS vezes Z na menos K. Bom, eu vou abrir esse somatório então, certo? Então, se eu aplicar ele em cima do impulso unitário, isso é igual a F no tempo 0 vezes Z na menos 0, F no tempo 1 vezes Z na menos 1, F em K igual a 2 vezes Z na menos 2, e assim até o infinito. Só que a minha função só é igual a 1 em F igual a 0. Em todos os demais itens, ele é nulo. Então, a minha transformada Z do impulso unitário na origem, ela é igual a 1.
Esse resultado é bem parecido com a transformada Z transformada S, do impulso unitário na origem, ele também é 1. Vamos agora aplicar a transformada Z em cima do degrau unitário discreto. Então, no degrau unitário, ele é igual a 1 se K igual ou maior que 1, lembrando que K sempre são números inteiros, e ele é igual a 0 se K menor que 0, ou seja, K's negativos. Então, notem que meu degrau unitário, ele, em 0 ele tem o valor 1, em TS, novamente, o valor 1, e em múltiplos de TS, ele vai sempre ter o valor igual a 1, certo? Se eu aplicar, então, agora a minha definição de transformada Z em cima desse sinal, eu vou ter, de novo, f de 0 vezes z na menos 0, f de 1 vezes z na menos 1, f de 2 vezes z na menos 2. A diferença do slide anterior é que agora todos os termos f de 0, f de 1, f de 2 é igual a 1. Então, como resultado desse somatório, a transformada Z do degrau unitário ela é igual a 1 mais z na menos 1, mais z na menos 2, mais z na menos 3 e assim até o infinito. Novamente, nesse formato aí, essa função não é muito útil para nós. Mas vamos tentar dar um passo aí que não é muito trivial. Ele é inspirado em séries de função, certo? Como obter o valor do somatório de séries de funções. Então, se eu pegar e multiplicar por z os dois lados da minha equação, eu vou ter então z vezes a transformada z do meu degrau, que é igual a z mais 1 mais z na menos 1 mais z na menos 2 e assim até o infinito. Notem que uma parcela desse somatório infinito, depois ali do termo depois do termo z, ele é exatamente igual à minha definição de transformada Z do degrau unitário. Então, todo esse somatório que está aqui ao lado esquerdo, depois do primeiro termo, eu posso substituir pela própria definição transformada, que é transformada Z do degrau unitário. Bom, agora o que eu faço? Eu passo para o lado esquerdo da equação essa definição de transformada Z do degrau unitário, coloco em evidência essa definição e passo o termo que sobrou, z na menos 1, dividindo para o lado direito da equação. Então, eu chego aí que a minha definição da transformada z do degrau unitário, ou seja, u de z, é igual a z sobre z na menos 1. É um passo que, na verdade, é simples, mas eu concordo que ele não é tão óbvio quando você vai tentar resolver isso pela primeira vez. Certo? Depois de resolvido, ele fica simples, né? Bom, vamos aumentar um pouco mais o nível de dificuldade. Vamos obter a transformada Z em cima de uma rampa. Então, essa definição da minha rampa ela é igual a TS vezes K para K maior que 0 e ela é igual a 0 se K menor que 0. Certo? Ou seja, K's negativos. Então, eu tenho ali que em 0 a minha função é 0, em TS o valor dela é TS, em 2TS o valor é 2TS, em 3TS o valor da amplitude é 3TS e assim sucessivamente, certo? Se eu tentar agora então aplicar a minha transformada Z, minha definição formal e abrir esse somatório infinito, eu vou ficar de novo a definição f de 0 na z na menos 0, f de 1 na z na menos 1, mais f de 2 na z na menos 2, e assim até o infinito. Bom, agora o meu f de 0, ele é 0. Só que o meu f de 1, ele é TS. f de 2 é 2TS. f de 3 é 3TS. Então eu posso, como o TS aparece em todos os termos, eu posso colocá-lo em evidência. Eu vou ficar então que TS, abro aí parênteses, multiplica z na menos 1 mais 2z na menos 2 mais 3z na menos 3 e assim ele vai até o infinito, certo? De novo,
eu vou multiplicar por z os dois lados da equação. Então eu vou pegar z que multiplica a transformada z da minha rampa e multiplico do lado direito também da minha igualdade, no lado do meu somatório infinito. Então eu tenho TS que multiplica 1 mais 2z menos 1 mais 3z menos 2 mais 4z menos 3 e assim até infinito. Bom, cada um desses termos que estão elevados a z a menos um termo, eu vou abrir em duas variáveis. Então, o primeiro 2 vezes z na menos 1, eu vou abrir em z na menos 1 mais z na menos 1. O 3z na menos 2, eu vou abrir em z na menos 2 mais 2 vezes z na menos 2. O termo 4z na menos 3, eu também vou abrir em z na menos 3 mais 3 vezes z na menos 3. E vou fazer isso até o infinito. Bom, agora eu vou reescrever esse somatório, eu vou rearranjar esses termos num formato que vai ficar um pouco mais claro. Certo? Eu tenho então TS, que está multiplicando 1 mais z na menos 1 mais z na menos 2 mais z na menos 3, fecha, mais TS que está multiplicando z na menos 1 mais 2z na menos 2 mais 3z na menos 3. Note que esse rearranjo nos mostra o seguinte: essa primeira parte do somatório, se vocês olharem a definição dela, ela é igual à definição do meu degrau unitário, ou seja, a transformada z desse termo que vai infinito é a transformada z do próprio degrau unitário. A segunda parcela, ela é a transformada z da rampa. Se eu voltar ali nas minhas linhas anteriores, isso por definição é a transformada z da rampa. Então, se eu substituir esses termos, eu vou ficar então que z vezes a transformada z da rampa é igual a TS que multiplica z sobre z na menos 1, que é a definição da transformada z do degrau, mais a transformada z da rampa. Então o que eu faço agora? Passo essa definição da transformada z da rampa para o lado esquerdo, coloco essa definição em evidência, eu vou ficar então com um termo ali z na menos 1, que agora eu vou passar para o lado direito aí da minha igualdade. Então, a minha definição da transformada z da rampa, ela vai ser igual a TS vezes z sobre z na menos 1 ao quadrado. Bom, sempre que eu quiser então obter a transformada z de sinais mais complexos, a dica que eu dou para vocês tentem a partir do somatório que nós obtemos, rearranjar os termos de tal forma que eu identifique a transformada z da própria entrada ou a transformada z de sinais já conhecidos. Você já fez sinais mais simples que você já resolveu. Se nós tentarmos fazer a definição da transformada z de um sinal quadrático, nós já fizemos para o degrau, fizemos para a rampa. Se eu tentar fazer para o degrau quadrático, eu tenho certeza que nós vamos ter que rearranjar de tal forma que a gente identifique o degrau, a rampa e o próprio termo quadrático. Mas vamos agora aplicar a transformada z em cima de um sinal que é muito importante para a gente em controle digital. Esse sinal é A na K. Então, A na K, se K for maior ou igual a zero, a minha função vai ser A na K, e ele vai ser zero para K's negativos. Então, se eu tentar aí aplicar a transformada z em cima desse sinal, vamos de novo abrir o somatório, eu vou ficar que a transformada z desse A na K ele é igual a z na zero mais A na 1 vezes z na menos 1, mais a ao quadrado vezes z na menos 2, mais a no cubo vezes z menos 3 e assim até infinito. Vou fazer o mesmo passo que eu fiz com o degrau unitário, certo? Vou multiplicar por z nos dois lados. Também vou colocar o A em evidência.
Notem que o termo que o A ficou multiplicando, ele é igual à própria definição da transformada Z de A na K. Então, se eu substituir isso pela definição, que é Z, que é transformada Z de A na K, eu vou então passar esse termo para o lado esquerdo da equação, vou colocá-lo em evidência e vou passar o termo que sobrou, Z na menos A, para o lado direito da equação. Então, notem que a minha transformada Z de A na K é igual a Z sobre Z na menos A. Notem que se eu substituir A por 1, qualquer número ele vai dar 1 é 1. Então, se eu substituir A por 1, eu chego na definição do degrau unitário. E a sua transformada Z é a própria definição da transformada Z do degrau unitário. Ou seja, o degrau unitário é um caso particular de A na K, quando A é igual a 1. Bom, aqui eu deixo com vocês um slide que tem a função contínua no tempo, a transformada de Laplace dessa função contínua no tempo, a função amostrada em K e a transformada Z da respectiva função. Então, se nós podemos comparar isso, tempo contínuo, transformada de Laplace, tempo discreto, transformada Z. Se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar aí tabelas mais completas do que essa. Bom, pessoal, nós vamos encerrar esse vídeo. Eu espero que ele seja útil no seu estudo.